Meu nome é Francesco Giovanelli, estou cursando Engenharia Mecânica e vou falar um pouco sobre Física 2. Bom, imagine um campo elétrico gerado por uma carga Qzão. Ao ser colocada uma carga de prova Qzinho em seu espaço de atuação, podemos perceber que, conforme a combinação de sinais entre as duas cargas, esta carga Qzinho será atraída ou repelida, adquirindo movimento e, consequentemente, energia cinética. Lembrando da energia cinética estudada em mecânica, sabemos que para que um corpo adquira energia cinética é necessário que haja uma energia potencial armazenada de alguma forma. Quando essa energia está ligada à atuação de um campo elétrico, é chamada de energia potencial elétrica ou eletrostática, simbolizada por EP. A unidade usada para EP é o Joule. Pode dizer que a carga geradora produz um campo elétrico que pode ser descrito por uma grandeza chamada potencial elétrico, ou eletrostático. De forma análoga ao campo elétrico, o potencial pode ser descrito como quociente entre a energia potencial elétrica e a carga de prova Qzinha, como mostra na fórmula a seguir. Com isso, a fórmula ficará: a unidade adotada no Sistema Internacional para o Potencial Elétrico é o Volt, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, e a unidade designa Joule por Coulomb. Quando existe mais de uma partícula eletrizada gerando campos elétricos em um ponto P, que está sujeito a todos esses campos, o potencial elétrico é igual à soma de todos os potenciais criados por cada carga, ou seja, uma maneira muito utilizada para se representar potenciais é através de equipotenciais, que são linhas ou superfícies perpendiculares a linhas de força, ou seja, linhas que representam um mesmo potencial. Para o caso particular onde o campo é gerado por apenas uma carga, essas linhas equipotenciais serão circunferências, já que o valor do potencial diminui uniformemente em função do aumento da distância. Agora eu vou lhe mostrar como calcular o valor do potencial elétrico. Dada uma carga fixa de 3 microcoulombs, calcule o potencial elétrico a 50 centímetros desta carga. Nós temos Q, que é igual a 3 microcoulombs, que é igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância, que é igual a 50 centímetros. Mas devemos achar em metros, ou seja, meio metro. Usaremos desta fórmula: V igual a K vezes Q dividido por D. V igual o K nós sabemos que está no vácuo, ou seja, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6 e dividido pela distância, que é meio. Calculando isso, acharemos o potencial elétrico, que é igual a 54 vezes 10 ao cubo, volts. Não esqueça da unidade. Agora eu vou falar sobre a diferença de potencial entre dois pontos. Considere dois pontos de um campo elétrico, A e B, cada um composto a uma distância diferente da carga elétrica geradora, ou seja, com potenciais diferentes. Se quisermos saber a diferença de potenciais entre os dois, devemos considerar a distância entre cada um deles. Então teremos que sua tensão ou diferença de potencial será expressada por U e calculada por Ao se estudar em situações onde as partículas eletricamente carregadas deixam de estar em equilíbrio eletrostático, passamos a situações onde há deslocamento destas cargas para uma determinada direção e em um sentido. Este deslocamento é o que chamamos corrente elétrica. Estas correntes elétricas são responsáveis pela eletricidade considerada utilizável por nós. Normalmente utiliza-se a corrente causada pela movimentação de elétrons em um condutor, mas também é possível haver correntes de íons positivos e negativos. A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial elétrico, e ela é explicada pelo conceito de campo elétrico, ou seja, ao considerar uma carga A positiva e outra B negativa, então há um campo orientando da carga A para B. Ao ligar-se um fio condutor entre as duas, os elétrons livres tendem a se deslocar no sentido da carga positiva, devido ao fato de terem cargas negativas. Lembrando que os sinais opostos são atraídos. Desta forma, cria-se uma corrente elétrica no fio, com sentido oposto ao campo elétrico, e este é chamado sentido real da corrente elétrica. Embora seja convencionado que a corrente elétrica tenha o mesmo sentido do campo elétrico,
o que não altera em nada em seus efeitos. É chamado o sentido convencional da corrente elétrica. Para calcular a intensidade da corrente elétrica na seção transversal de um condutor, se considera o modo da carga, que passa por ele em um intervalo de tempo, ou seja, para condutores sem dissipação, a intensidade da corrente elétrica é sempre igual, independente de sua seção transversal. Essa propriedade é chamada continuidade da corrente elétrica. Isso implica que se houver opções de caminho em um condutor, como por exemplo uma bifurcação do fio, a corrente anterior a ela será igual à soma das correntes em cada parte dessa bifurcação, como mostra na figura a seguir. Ao aplicar-se uma tensão U em um condutor qualquer, se estabelece nele uma corrente elétrica de intensidade. Para a maior parte dos condutores, estas duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, conforme uma aumenta, o mesmo ocorre a outra. A esta constante chama-se resistência elétrica do condutor, que depende de fatores como a natureza do material. Quando essa proporcionalidade é mantida de forma linear, chamamos o condutor de ômico. A resistência elétrica também pode ser caracterizada como a dificuldade encontrada para que haja passagem de corrente elétrica por um condutor submetido a uma determinada tensão. No sistema internacional, a unidade adotada para esta grandeza é o ohm, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Pode também definir uma grandeza chamada condutância elétrica, como a facilidade que uma corrente tem em passar por um condutor submetido a uma determinada tensão, ou seja, este é igual ao inverso da resistência. Assim como a Terra tem um campo gravitacional, uma carga Qzão também tem um campo que pode influenciar as cargas de prova Qzinho nele colocadas. E usando esta analogia, podemos encontrar desta forma, assim como para a intensidade do campo gravitacional, a intensidade do campo elétrico é definida como quociente entre as forças de interação das cargas geradoras do campo e de prova e a própria carga de prova, ou seja, chama-se campo elétrico o campo estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga geradora de intensidade Qzão, de forma que qualquer carga de prova de intensidade Qzinho fica sujeita a uma forma de interação exercida por Qzão. Já uma carga de prova, para os fins que nos interessam, é definida como um corpo pontual de carga elétrica conhecida, utilizado para detectar a existência de um campo elétrico, também possibilitando o cálculo de sua intensidade. Voltando à analogia com o campo gravitacional da Terra, o campo elétrico é definido como um vetor com a mesma direção do vetor da força e intensidade entre a carga geradora Qzão e a carga de prova Qzinho, e com o mesmo sentido se Q maior que zero e sentido oposto se Q menor que zero, ou seja, a unidade adotada pelo Sistema Internacional para o campo elétrico é o Newton por Coulomb. Interpretando essa unidade, podemos concluir que o campo elétrico descreve o valor da força elétrica que atua por unidade de carga, para as cargas colocadas no seu espaço de atuação. O campo elétrico pode ter pelo menos 4 orientações diferentes de seu vetor devido aos sinais de interação entre as cargas, quando o campo é gerado por apenas uma carga. Quando a carga de prova tem sinal negativo, ou seja, Q menor que zero, os vetores força e campo elétrico têm a mesma direção, mas sentido opostos. E quando a carga de prova tem sentido positivo, ou seja, Q maior que zero, ambos os vetores têm a mesma direção e sentido. Já quando a carga geradora do campo tem sinais positivos, ou seja, Qzão maior que zero, o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento das cargas, e quando tem sinal negativo, Qzão menor que zero, tem sentido de aproximação, sendo que isto não varia com a mudança do sinal das cargas de provas. Para isto, analisa-se isoladamente a influência de cada um dos campos gerados sobre um determinado ponto. Por exemplo, imaginemos duas cargas postas arbitrariamente em um ponto A e outro em B.
com cargas QA e QB, respectivamente. Imaginemos também um ponto P, sob a influência dos campos, gerados pelas duas cargas simultaneamente. O vetor do campo elétrico resultante será dado pela soma dos vetores EA e EB no ponto P, como mostra na figura a seguir. Como as duas cargas geradoras do campo têm sinal positivo, cada uma delas gera um campo divergente. Logo, o vetor resultante terá módulo igual à subtração entre os valores dos vetores, em direção e sentido do maior valor absoluto. Assim como no exemplo anterior, ambos os campos elétricos gerados são divergentes, mas como existe um ângulo formado entre eles, esta soma vetorial é calculada através de regra do paralelogramo, ou seja, traçando-se o vetor soma dos dois vetores, tendo assim o módulo de direção e sentido do vetor campo elétrico resultante. Como ambas as cargas que geram o campo têm sinais negativos, cada componente do vetor campo resultante é convergente, ou seja, tem sentidos de aproximação. O módulo, a direção e o sentido desses vetores são calculados pela regra do paralelogramo, assim como ilustra a figura. Neste exemplo, as cargas que geram o campo resultante têm sinais diferentes. Então, um dos vetores converge em relação à sua carga geradora e o outro diverge. Então, podemos generalizar esta soma vetorial para qualquer número finito de partículas, de modo que estas linhas são a representação geométrica convencionada para indicar a presença de campos elétricos, sendo representadas por linhas que tangenciam os vetores campos elétricos, resultante em cada ponto. Logo, jamais se cruzam. Por convenção, as linhas de força têm a mesma orientação do vetor campo elétrico, de modo que para campos gerados por cargas positivas, as linhas de força são divergentes, e campos gerados por cargas elétricas negativas são representados por linhas de forças convergentes. Quando se trabalha com cargas geradoras sem dimensões, as linhas de força são representadas radialmente. Cada aparelho que utiliza eletricidade para funcionar consome uma quantidade de energia elétrica. Para calcular este consumo, basta sabermos a potência do aparelho e o tempo de utilização dele. Por exemplo, se quisermos saber quanta energia gasta um chuveiro de 5.500 watts ligado durante 15 minutos, seu consumo de energia será. Mas esse cálculo nos mostra que o Joule não é uma unidade eficiente, já que o cálculo acima se refere a apenas um banho de 15 minutos. Imagine o consumo desse chuveiro em uma casa com 4 moradores que tomam banho de 15 minutos todos os dias no mês. Para que a energia gasta seja compreendida de uma forma mais prática, podemos definir outra unidade de medida, que embora não seja adotada no sistema internacional, é mais conveniente. Essa unidade é o kW por hora. Para calcularmos o consumo do chuveiro do exemplo anterior nessa unidade, consideramos sua potência em kW e o tempo de uso em horas. Então teremos. O mais interessante adotar esta unidade é que, se soubermos o preço cobrado por kW por hora, podemos calcular quanto será gasto em dinheiro por este consumo. Por exemplo, considere que em sua cidade a companhia de energia elétrica tem uma tarifa de 0,300710 reais por kW por hora. Então, o consumo do chuveiro elétrico de 5.500 watts ligado durante 15 minutos será. Se considerarmos o caso da família de 4 pessoas que utiliza o chuveiro diariamente durante 15 minutos, o custo mensal da energia gasto por ele será. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco de Física 2. Obrigado.